monitores. Sim, eu sei que não faz muito tempo que eu fiz uma lista dos melhores monitores pra você comprar hoje em dia, mas como sempre, os monitores mudam, os preços mudam, outros modelos aparecem, e é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com os melhores monitores pra você comprar hoje em dia. E detalhe, principalmente o último monitor, cara, é simplesmente absurdo no quesito de reprodução de cores. Bom, mas então sem mais zoação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de seus produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pela opção mais barata. Aqui a gente acaba encontrando dois modelos muito parecidos, inclusive da mesma marca, mais detalhe. Eles são os mais baratos, mas não necessariamente são os que eu mais recomendo. Eles são o que são, os mais baratos. E no caso é o AOC 22B30 e o AOC 24B35. Eles no caso são opções de monitores, como eu falei, bem acessíveis, bem baixo orçamento. São monitores da AOC, que é uma excelente marca no geral. E o motivo de eu não recomendar tanto é que dá pra economizar um pouquinho mais e já ir pra modelos um pouco superiores, mas ainda assim não são monitores ruins. 22B30 tem 22 polegadas, enquanto 24B35 é um pouquinho superior, tem 24 polegadas. Os dois com 100 Hz de taxa de atualização, 1 milissegundo de resposta, já vindo com Adaptive Sync, que é uma tecnologia que essencialmente ela é basicamente um FreeSync e o G-Sync, só que um pouco mais básica, mais simples, que é aquela função que evita quebra de quadros e sincroniza a taxa de atualização do monitor com a reprodução de quadros da placa de vídeo. Além disso, ele já vem com um painel VA, que é um dos pontos de não recomendar ele tanto assim, que sim, embora o painel VA ele traga até um contraste superior em comparação com o IPS no quesito de reprodução de cores. O IPS ele é bem superior, e não só isso, principalmente painéis VAs baratinhos, eles normalmente tendem a trazer uma parada chamada ghosting. Resumindo, o pixel ele não consegue mudar de cor tão rápido e acaba gerando um rastro naquela imagem. Literalmente parece um fantasma acompanhando o boneco, por exemplo. E o ponto principal deles são o preço. Hoje atualmente o de 22 polegadas tá R$480, enquanto o de 24 tá 550. Só que o que eu falei, praticamente nessa mesma faixa de preço, na verdade na mesma faixa de preço, a gente encontra modelos como por exemplo o LG 24 MS500B. Ele tá hoje o mesmo preço do AOC, em torno aí dos seus 550. Quase nessa mesma faixa você também vai encontrar o Samsung S3, mas o problema do Samsung é que ele não traz tanta tecnologia assim, ele é um pouco mais basicão no geral. Mas resumindo, o LG, ele tem 24 polegadas, já tem 100 Hz de taxa de atualização, ele tem 5 milissegundos de resposta, ele é um pouquinho mais lento, mas pelo menos já vem com o painel IPS. Como eu falei, ele vai te entregar uma reprodução de cor um pouquinho superior, e embora ele não traga o FreeSync, que é aquela tecnologia que evita a quebra de quadros, nem o Adaptive Sync, ele traz uma parada chamada Dynamic Action Sync, que é uma tecnologia própria da LG, que resumindo, ela reduz a latência e melhora o tempo de resposta do jogo. Eu diria que realmente o único ponto negativo desse monitor é o fato de não trazer um Adaptive Sync e também tem só 5 milissegundos de resposta, o que pra jogar talvez possa influenciar um pouco, mas no quesito de qualidade de imagem eu acabo optando por ele. Ou se você quiser gastar ainda um pouquinho mais e pegar o pacote completo, digamos assim, a gente teria o Acer EQ1 Series. Ele é um monitor um pouquinho mais caro, mas digamos que dos basicões que nós temos, ele é o modelo mais completo. Então aqui a gente já tem um monitor de 24 polegadas com 100 Hz de taxa de atualização, 1 milissegundo de resposta, já vem com o painel IPS, inclusive com 99% de cobertura do sRGB. Pra você que não sabe, o sRGB ele é como se fosse uma base que a gente usa pra saber como o monitor é bom em reprodução de cor. Então é como se fosse uma tabelinha de cores, por assim dizer, de uma maneira bem resumida, tá? E 99% de sRGB, ainda mais pra um monitor baratinho, é uma reprodução de cor muito boa. Além, é claro, do seu queridíssimo FreeSync, que hoje atualmente ele custa na faixa aí dos seus R$600. O que sim, embora seja um preço muito bom, caminhando um pouco pra essa faixa de preço, a gente encontra monitores muito melhores. Mas é aquilo, se você tá com orçamento extremamente limitado, ele vai te atender muito bem. Mas se você puder gastar um pouquinho mais, a gente já vai pros melhores custo-benefício. E aqui no caso a gente tem três opções principais, duas mais famosinhas, que é o LG Ultra Gear, o AOC Hero, que eu tô cansado de recomendar aqui no canal, como também o Philips Evenia. São os três modelos com o melhor custo-benefício, ou seja, eles são os que mais entregam pelo preço em todos os aspectos, tá? E um detalhe, dentro da AOC você vai até encontrar modelos parecidos, então até um pouco mais baratos, mas eu não recomendo, como por exemplo o AOC 24G30E, ele vai sair um pouco mais barato, tem configurações parecidas, até R$20 a mais, você já pega um dos monitores dessa lista, que vão te entregar muito mais. Mas vamos lá, o AOC e a Philips, eles são relativamente parecidos em alguns aspectos, e o Philips na versão de 24 polegadas aparece com um melhor preço. Todos esses modelos têm opções já de 24 polegadas ou de 27, eles já são Full HD, já com 180 Hz de taxa de atualização, já vem com um painel IPS. O LG, ele vai te entregar 1 milissegundo de resposta, enquanto o Philips e o AOC vão te entregar meio milissegundo de resposta, eles são mais rápidos. Além disso, o LG e o Philips, eles vão trazer uma base
base um pouco mais basicona, então você só tem ajuste de ângulo, enquanto o AOC é o mais completo de todos. O ajuste de ângulo, altura, você pode girar o monitor, ele é o mais completinho. Além disso, o LG ele cobre 99% do sRGB, enquanto o AOC cobre 128 e o Philips cobre 126. O AOC e o Philips, eles são mais básicos em alguns aspectos, como por exemplo, tecnologias embarcadas. Então no caso ele só tem compatibilidade com o G5, o que em comparação com o FreeSync, embora as tecnologias sejam parecidas, o G5 digamos que ele é menos compatível. Enquanto o LG já traz HDR10, os dois monitores também já trazem HDR, mas o LG ele vai trazer HDR10, além de trazer G-Sync, FreeSync e Dynamic Action Sync. Então ele é um pouquinho mais completinho nesse ponto de tecnologias. E com relação a preço, hoje atualmente o Philips de 24 polegadas está em torno aí dos seus R$790, até para encontrar por menos, enquanto o LG e o AOC de 24 polegadas ficam na faixa aí dos seus 800. Detalhe, cara, esses monitores entram em promoção direto. A gente lançou um esses dias eles por R$700 no nosso grupo de promoção, e se você não quiser perder nenhuma dessas promoções, é só você entrar, adivinha, no nosso grupo de promoções. A gente manda oferta diariamente, inclusive com cupom de desconto, e agora a gente tá no WhatsApp também, pra facilitar pra vocês. Ofertas diariamente, inclusive eu comprei uma TV também no nosso grupo de promoção, ali na minha sala, eu paguei R$1.500 nela. Então aproveitem pra vocês não perderem nenhuma promoção que a gente lança diariamente, a gente busca e encontra. Já a versão de 27 polegadas, o AOC normalmente ele é mais barato, hoje tá na faixa de seus 880, que é um excelente preço pra esse tamanho de tela, e o Philips LG ficou na casa aí dos seus R$900. Continuando nossa caminhada, a gente teria pra jogos a melhor opção, o AOC Destiny. Eu também listei ele no último vídeo, e ele acaba sendo a melhor opção acessível para jogar, no quesito de tecnologias e tudo mais. Ele já vem com suporte de ajuste muito completo, o mesmo do AOC, que é da mesma marca também. Já tem uma tela de 25 polegadas com cobertura de 100% do sRGB, tem 240 Hz de taxa de atualização, meio milissegundo de resposta, e vem com um painel VA. E sim, embora eu tenha falado que o painel VA ele tende a trazer mais ghosting, existem painéis VA de boa qualidade, como este, e de verdade, a AOC conseguiu controlar muito bem isso, até porque esse monitor é muito bom em desempenho, inclusive a avaliação dele é maravilhosa. Existe até um outro modelo que bate um pouco de frente com ele dentro da própria AOC, mas eu particularmente acho isso aqui um pouco mais completo. Além disso, ele também já vem com FreeSync Premium, inclusive dentro do FreeSync Premium ele tem uma tecnologia que, digamos que ele duplica o quadro quando o FPS cai, e aí você tem uma sensação de fluidez maior na tela. Isso é muito da hora. Hoje atualmente ele custa na faixa aí dos seus R$1.200. Já uma outra categoria de monitores que eu particularmente gosto muito, a gente subindo o nosso orçamento a gente encontra os monitores ultra-wide. Haja vista eu tenho um aqui, dá pra enxergar melhor agora. Esse aqui no caso é um super ultra-wide, mas os ultra-wides no geral eles já atendem bem. E um dos melhores custo-benefício, que é bem menos conhecido, mas é uma marca muito boa e muito bem avaliada, é o SafeGamer MU030 ou da Rua. Sim, que nome meio bunda. Mas enfim, são dois monitores exatamente idênticos, digamos que são marcas mais genéricas, e eles fazem como se fosse a Pichau, a Mans, Superframe, que basicamente pega monitores da China, que são white label, trazem aqui pro Brasil e só colocam a marca. Detalhe, produtos white label não necessariamente são ruins, o pessoal acha que tem relação, mas não, tem nada a ver. White label só significa que o produto é produzido em escala e é vendido para essas empresas e elas só colocam a marca. Boa parte dos produtos que vocês compram são white label. Isso aqui no geral, ele é muito bom, principalmente pelo preço, e é muito bem avaliado no geral. Os dois são idênticos mesmo. Eles têm exatamente 30 polegadas com 200 Hz de taxa de atualização, 1 milissegundo de resposta. É um monitor ultra-wide 21:9, o meu é 32:9. Ele é um monitor ultra-wide, ele é como se fosse um monitor convencional, só que um pouco mais esticado. O meu no caso é um super ultra-wide, ele equivale a 2 monitores de 32 polegadas. Os dois são curvos, inclusive com o mesmo ângulo de curvatura, que é 1500R. Além disso, os dois também já tem painel VA, cobertura de 120% do sRGB. Aquilo não vai te entregar a melhor qualidade de reprodução de cor pelo preço, mas pelo tipo de monitor é um painel que condiz, ainda mais pelo preço que está sendo cobrado. Haja vista que esses monitores por si só já são absurdamente caros, inclusive um LG com a mesma configuração, com o mesmo painel VA, custa aí seus R$2.000. Além disso, eles vêm com tecnologias como, por exemplo, Adaptive Sync, como eu falei, é um pouco mais simples em comparação com o FreeSync ou G-Sync, mas ainda assim vai atender bem. E hoje atualmente das opções de ultra-wide, inclusive com 30 polegadas, são as opções mais baratas que nós encontramos atualmente, e hoje fica na casa aí dos seus R$1.300 a R$1.500. Mas buscando um pouco mais de custo-benefício, e aqui a categoria de monitor, eu diria que eu mais gosto pela configuração e pelo preço. Para você que busca qualidade de imagem ao mesmo tempo para jogar, a gente tem simplesmente o Redragon Opal e o Arzopa M1RC. O Arzopa em específico ele tem um ponto que eu já vou citar, mas vamos lá. Basicamente o Redragon, ele é um monitor no geral muito bem feito, muito bem construído. Ele tem um ajuste um pouco mais simples, que é só de ângulo, vindo com um painel de 27 polegadas IPS com 180 Hz, 1 milissegundo de resposta, tem compatibilidade com FreeSync, G-Sync, tem uma reprodução
de cor muito boa, ele reproduz até 90% do DCI-P3, que é um aspecto de cor um pouco mais profissional, ele normalmente é mais usado pela indústria cinematográfica, mas que equivale aí aproximadamente em torno do seu 125% do sRGB, que é uma excelente reprodução de cor. Mas o ponto principal é a resolução. Nesse caso, ele é um monitor que não é Full HD e sim Quad HD. Resumindo, nós temos o HD, o Full HD, o 4K e o Quad HD fica no meio, o famoso 2K. Cara, é maravilhoso. Compensa muito mais do que um monitor 4K. Se você pegar um 4K e olhar para um 2K, talvez você não perceba tanta diferença a olho nu. Mas se você pegar um 2K e ir para um Full HD, você vai perceber na hora a diferença. Essa simples diferença de resolução faz muita diferença. Realmente a qualidade de imagem, cara, melhora muito. A experiência de usar o monitor por si só melhora demais. Eu falo porque, como sempre eu repito, eu fui de um monitor 2K IPS pra bosta de um monitor Full HD VA. Sim, esse meu monitor custa R$8.000, é VA e Full HD. Posso falar? O outro monitorzinho com essa mesma configuração, 2K IPS, dava um pau no quesito de reprodução de cor. E é por isso que eu falo que ele é o melhor investimento. Ele vai te atender bem pra qualidade de imagem, tanto quanto um 4K, por exemplo, como também ele vai te atender muito bem pra jogos. E se você gosta de jogar jogos bonitos esteticamente falando, um Elden Rings da vida, um Forza, cara, esses monitores são excelentes pra você. Para jogos convencionais também, CS, Valorant também vai te atender bem. Ainda assim, nessa mesma faixa e concorrente dele, a gente teria, como eu falei, o Arzop, que é um dos primeiros monitores grandes dessa marca. Ela é muito conhecida por fazer monitores portáteis e posso falar por experiência própria, ela faz os melhores. Preço e qualidade é muito bom dela. Ele aqui no caso vem com uma tela de 27 polegadas IPS com 180 Hz, também 1 milissegundo de resposta, também é Quad HD. Ele tem uma cobertura um pouco inferior em reproduções de cor, então ele cobre 85% do DCI-P3 e dá em torno aí dos seus 115% do sRGB, funcionando via HDMI, DisplayPort e também via USB-C, que é um dos pontos principais dele, principalmente para você que tem notebook, tablet, usa ele, precisa usar ele em uma tela maior, vai ser muito mais prático, porque cara, com um único USB-C você já consegue transferir imagem e som, então esse é um excelente ponto positivo, além das configurações dele ser extremamente completa pelo preço. O único ponto negativo dele, me faz recomendar um pouco mais o Redragon, é com relação à qualidade de construção dele, é muito baixa. Ele é um monitor extremamente simples de qualidade de construção e muita gente reclama disso. É um monitor muito bom em especificações, mas em qualidade de construção essa marca pecou muito. E com relação ao preço deles, hoje atualmente o Arzop fica na casa de seus 1.200 a 1.500 reais, enquanto o Redragon ele fica na faixa de seus 1.400 a no máximo estourando 1.600 reais. Um degrau acima, ainda no quesito qualidade de imagem e jogos, só que um pouco mais de desempenho, digamos assim, a gente teria o Odyssey 25 da Samsung e o LG Ultra Gear de novo. Basicamente eles têm a mesma pegada do AOC Destiny, atender bem para jogos, só que com um pouco mais de qualidade de imagem em comparação com o AOC. Então eles vão trazer 240 Hz, 1 milissegundo de resposta, um ajuste super completo do monitor e o ponto principal, já vai vir com um painel IPS que, como mencionei, tende a trazer menos ghost e também tem uma reprodução de cor superior, inclusive cobrindo 99% do sRGB, enquanto o Samsung ele tem mais variações de tamanho, 25 ou 27 polegadas, ele também tem um brilho maior. Já o LG de novo vai trazer mais tecnologia, um G-Sync, FreeSync, Dynamic Action Sync e já vem também com HDR10. E com relação ao preço, hoje atualmente ele fica na faixa aí dos seus R$1.500 esses dois monitores. Agora já subindo o patamar, eu diria o melhor monitor dessa lista, talvez um dos melhores que você pode comprar nessa faixa de preço. Ele é um pouco esquecido e é uma tecnologia que a gente vê pouco nos monitores, mas é muito boa, que é o Mini LED. Que nesse caso a melhor opção que a gente encontra é o TCL 27G64 e também uma das únicas opções que nós encontramos com preço minimamente acessível. Tem a versão dele com 300 Hz de taxa de atualização, mas ela simplesmente evaporou de estoque e agora a gente tem essa mais acessível. Ela vai trazer uma tela de 27 polegadas, Quad HD, ou seja, resolução 2K, 180 Hz, 1 milissegundo de resposta, mas o ponto principal, primeiro, qualidade de reprodução de cor, aqui ele já cobre 96% do DCI-P3 e tem uma excelente reprodução de cor. E o ponto principal, ele já vem com a tecnologia do Mini LED. Caralhos, é isso. Resumindo, telas convencionais, elas têm como se fossem LEDs, eles são colocados, eles obviamente jogam a luz e através de várias camadas, eles geram a imagem. Só que acontece que esses LEDs, eles não são tão focalizados, o que faz com que essa luz acabe vazando, diminuindo o contraste, diminuindo o detalhamento da imagem e também diminuindo a produção de cor, vários aspectos por si só. Um teste, inclusive, que você pode fazer é colocar uma tela preta e um ponto branco para você ver o quão o seu monitor vaza a luz. É um teste bem interessante, inclusive. Então, por conta disso, você acaba perdendo esses pontos e, consequentemente, você tem uma qualidade de imagem. Já o Mini LED, ele corrige isso. Então, são mais LEDs e eles são menores, são mais focalizados, que, consequentemente, você tem uma tela mais brilhosa, ele chega até 600 nits de brilho e consegue atingir um contraste
absurdamente melhor. Inclusive essa tecnologia, ela é concorrente do OLED. Obviamente, ele é inferior, mas ele ganha alguns pontos em comparação com o OLED, como por exemplo, durabilidade. Cara, é bizarro a diferença de um painel mini LED para um painel LED convencional. Além disso, esse monitor já vem com HDR600, que é simplesmente uma tecnologia absurda também. Deixa o brilho ainda mais intenso, as cores mais profundas, além de compatibilidade já com FreeSync e G-Sync. E com relação ao preço, é uma tecnologia extremamente cara, assim como o OLED, mas ela é mais acessível e também dura mais. Hoje, atualmente, ele custa na faixa aí dos seus R$2.600. E de novo, sim, é um preço alto, mas pela tecnologia tá barato. Haja vista que eu já vi monitores desse custando R$9.000, e vale ressaltar que o monitor OLED básico vai te custar R$5.000. Então realmente é uma tecnologia maravilhosa, e eu não sei por que as marcas não utilizam mais ela. As marcas não utilizam tanto ela assim, porque realmente tem um custo-benefício excelente o mini LED. E novamente, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!